A jornada de Parker Schnabel é simplesmente chocante. Aos 24 anos, ele já havia extraído mais de 13 milhões de dólares em ouro. Hoje, ele paga salários aos seus funcionários que superam o rendimento anual de muitos médicos e dirige carros que valem mais do que a casa da maioria das pessoas. Mas existe um lado dessa história que as câmeras de febre do ouro raramente mostram. Prepare-se para entrar no mundo privado do jovem milionário mais rico da televisão. Parker não teve uma infância comum. Aos 5 anos de idade, ele já operava máquinas pesadas, algo impensável para a maioria das crianças. Isso aconteceu na mina do seu avô, no Alasca, chamada Big Nugget Mine. E não era um parque de diversões, era uma mina de ouro real, em pleno funcionamento. Ele não estava lá apenas para observar. Seu avô, John Schnabel, acreditava que o melhor aprendizado vinha da prática. Em vez de caminhõezinhos de brinquedo, Parker aprendia a operar máquinas de verdade. Essa experiência precoce moldou completamente quem ele se tornaria. A cidade de Haines, no Alasca, tem cerca de 1.700 habitantes e é cercada por natureza selvagem. A vida ali é dura. Os invernos são longos, os verões curtos, e se algo quebra, você mesmo conserta. Crescer nesse ambiente ensinou Parker a trabalhar duro, pensar rápido e manter o foco. Não havia espaço para preguiça. Enquanto outros jovens jogavam videogame, Parker aprendia a mover toneladas de terra, liderar equipes e entender o verdadeiro valor do ouro. Quando Parker completou 16 anos, tudo começou a mudar. A saúde de seu avô piorava rapidamente. John não era apenas um parente, era um mentor, uma lenda no mundo da mineração. Quando ele faleceu aos 96 anos, em 18 de março de 2016, o peso de todo o negócio da família caiu diretamente sobre Parker. Ele já ajudava a administrar a Big Nugget, mas agora estava totalmente no comando. Foi um período emocionalmente devastador. Perder o avô já era difícil. Assumir uma operação inteira naquela idade tornava tudo ainda mais pesado. Mesmo assim, Parker não recuou. Ele assumiu o controle e garantiu que a mina continuasse funcionando. Então, veio a decisão que chocou todo mundo. Em vez de ir para a faculdade, Parker pegou todo o seu fundo universitário, $663 mil, e investiu em equipamentos de mineração. Não foi um palpite, foi um movimento calculado. Ele acreditava no que estava fazendo e apostou tudo nisso. Esse dinheiro permitiu expandir as operações, aumentar a eficiência e extrair mais ouro do que nunca. Foi um risco enorme, mas funcionou. Com o tempo, esse investimento se transformou em milhões. Parker tinha apenas 16 anos quando apareceu pela primeira vez diante das câmeras da série. Jovem, quieto e praticamente desconhecido, ele não parecia, à primeira vista, o protagonista ideal. Os produtores tinham dúvidas. Um adolescente liderando uma equipe de mineração não parecia uma história forte o suficiente para sustentar uma temporada inteira. Mas bastou vê-lo em ação. Parker havia crescido dentro da Big Nugget Mine. Seu avô o ensinou tudo desde que ele começou a andar. Ele não era apenas um garoto com um sobrenome famoso. Ele sabia operar máquinas, explicar estratégias, calcular riscos e entender o processo do início ao fim. Durante a audição, sem roteiro e sem ensaio, Parker explicou detalhadamente como administrar uma mina inteira. O nível de conhecimento dele superava o de muitos adultos experientes. Outro fator decisivo foi sua habilidade natural com máquinas pesadas. Ele operava equipamentos gigantes com precisão e calma. Sabia exatamente quando usar cada máquina, quando substituí-la e o que poderia dar errado. Ele não estava improvisando, ele estava trabalhando. Esse tipo de habilidade não se aprende em livros, vem de anos no barro. Os produtores apostaram nele, e a aposta deu certo. No início, Parker negociou um contrato de $25 mil por episódio, um valor impressionante para alguém tão jovem. Mas ele não estava apenas enchendo tela, ele liderava operações reais e tomava decisões que podiam custar ou economizar milhões. Com o crescimento do programa, seu valor disparou. Em pouco tempo, ele passou a ganhar até $100 mil por episódio. Mesmo assim, Parker não adotou um estilo de vida extravagante, nada de mansões gigantes ou carros chamativos. Ele preferia gastar dinheiro com sua equipe, viagens de caça e experiências memoráveis.
Segundo ele, memórias valem mais do que coisas. Esse jeito pé no chão fez com que ele se destacasse ainda mais na TV. Gravar a série não é fácil. Cada temporada leva meses de planejamento, filmagem e edição. Para Parker, isso significava viver sob pressão constante, quase sempre diante das câmeras, em locais extremos. Enquanto outros jovens pensavam em escola ou esportes, ele comandava operações de mineração no coração do Yukon. Ainda no início dos seus 20 anos, Parker conquistou um dos feitos mais impressionantes da mineração moderna. No Klondike, uma região famosa pelo clima brutal e pelo solo extremamente difícil, Parker e sua equipe extraíram 1.029 onças de ouro em uma única temporada, o equivalente a mais de 1,7 milhão de dólares na época. Esse resultado não veio por acaso. Cada movimento foi planejado. Ele liderava equipes, operava plantas de lavagem, mantinha máquinas funcionando sem parar e lutava contra o relógio de uma temporada curta. Ele dominou. Esse momento mudou tudo. Parker deixou de ser visto como apenas um jovem sortudo e passou a ser reconhecido como um verdadeiro especialista. Aquela temporada marcou um ponto de virada em sua carreira. Anos depois, Parker tomou uma decisão que deixou até mineradores veteranos sem palavras. Aos 28 anos, ele comprou a Dominion Creek por 15 milhões de dólares, uma área com potencial estimado de até 200 milhões em ouro ainda no subsolo. Mas o risco era gigantesco. Para empatar o investimento, ele precisaria minerar 10.000 onças por temporada durante 6 anos seguidos. Qualquer erro poderia significar perder tudo. E o começo foi um desastre. Nas primeiras 4 semanas, a equipe conseguiu apenas 135 onças. O solo congelado atrasou tudo. Máquinas quebraram, parecia que nada dava certo. Mesmo assim, Parker não desistiu. Ele mudou a estratégia, investiu em máquinas melhores e gastou mais 540 mil dólares em bombas de água capazes de mover 76 galões por minuto, aumentando a recuperação de ouro. Cada decisão era um risco, mas ele continuou avançando. Esse negócio mostrou quem Parker realmente é. Ele não busca ganhos rápidos, ele constrói para o longo prazo. No início de 2025, a pressão aumentou ainda mais. Os números não estavam como esperado, os custos só cresciam. Então, em fevereiro, no meio da temporada, Parker fez outro movimento ousado. Ele comprou 2 novas áreas, Gold Run e Sulphur Creek, por 2,5 milhões de dólares. Foi arriscado, foi inesperado, mas não foi aleatório. Essas áreas tinham mais de 100 anos de histórico de mineração e ainda guardavam ouro. Apenas 2 dias após iniciar os trabalhos em Sulphur Creek, a equipe extraiu 141,65 onças, um resultado que não viam há meses. A moral da equipe mudou completamente. Mover máquinas e plantas de lavagem por 40 quilômetros de terreno selvagem foi um desafio enorme. A equipe se dividiu. Alguns acharam a decisão genial. Outros temeram que Parker estivesse se afundando ainda mais em dívidas. Mas ele permaneceu firme, focado e confiante. Porque para Parker, desistir nunca foi uma opção. Ele disse que já tinha aceitado a dívida e estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, fosse reconhecimento ou arrependimento. Aquela compra se transformou em um dos momentos mais dramáticos da 15ª temporada de Febre do Ouro. Foi ali que ficou claro que Parker ainda não tinha terminado de correr riscos. Mesmo quando tudo parecia estar desmoronando, ele não recuou. Pelo contrário, ele dobrou a aposta. Aquela decisão deixou uma mensagem clara para quem assistia. O sucesso de Parker nunca veio de jogar seguro. Ele sempre fez escolhas difíceis e encarou as consequências de frente. E nada disso seria tão impressionante se ele já não tivesse conquistado algo que a maioria dos garimpeiros só sonha. Antes mesmo de completar 24 anos, ele já havia extraído mais de 13 milhões de dólares em ouro. A cada temporada, ele buscava evoluir.
Essa obsessão por melhoria constante foi o que o manteve à frente. Parker tinha apenas 18 anos quando deixou a mina da família no Alasca rumo ao Klondike. E a primeira pessoa a quem ele recorreu foi Tony Beets. Naquele momento, Tony já era uma verdadeira lenda no mundo da mineração. Parker precisava de terras, e ele tinha exatamente o que ele procurava. O acordo foi fechado e marcou o primeiro grande passo de Parker como minerador independente. Mas havia um preço alto. Tony percebeu que Parker era jovem e inexperiente, e não perdeu a oportunidade de tirar vantagem disso. À primeira vista, o contrato parecia simples: 15% de royalties sobre as primeiras 1.500 onças de ouro. O problema é que a cada 1.500 onças adicionais, a taxa aumentava em 5%. Quando Parker atingiu 6.000 onças, já estava pagando 25%. Ele só percebeu o quão ruim era o acordo na 8ª temporada, quando precisou interromper a mineração exatamente nas 6.000 onças, para não quebrar financeiramente. Na 9ª temporada, Parker deixou claro o tamanho do problema. Em 8.000 onças, damos quase 2 milhões de dólares para o Tony, disse ele, e sinceramente, eu iria à falência. Quando tentou renegociar, Tony se recusou. Isso forçou Parker a pensar fora da caixa. Ele criou um plano para resetar a contagem dos royalties. Sempre que a equipe se aproximava das 1.500 onças, eles trocavam a planta de lavagem. Assim, Tony não conseguia acompanhar a produção de forma contínua. Era uma brecha no contrato, e funcionou. Mas então veio o momento que transformou a tensão silenciosa em uma guerra aberta. Em março de 2017, durante a 8ª temporada, Tony descobriu que Parker estava passando terra de outra área pelas terras dele para evitar royalties mais altos. Tony viu caminhões passando escondidos por sua propriedade e mandou parar tudo imediatamente. Ele invadiu a operação de Parker diante das câmeras e explodiu. "A semana inteira vocês ficaram passando caminhões pelo meu terreno", gritou. Segundo o contrato, todo o material processado deveria vir exclusivamente da área arrendada. Mas Parker não se intimidou. Ele acusou Tony de ganância. "Você vai ganhar mais de 1 milhão de dólares este ano sem fazer nada", disse. Quando Tony respondeu que aquilo não era suficiente, Parker disparou: "Então vai lá e minera você mesmo." Aquela frase selou uma das rivalidades mais explosivas da história de Febre do Ouro. Publicamente, Tony nunca elogiou Parker. Pelo contrário, em 28 de janeiro de 2025, ele afirmou que Parker estava dando um passo maior que a perna, ao tentar operar 3 plantas de lavagem ao mesmo tempo. Criticou também o foco em resultados imediatos, dizendo que isso teria um preço no futuro. E em parte ele tinha razão. No início de 2025, Parker já acumulava 2,5 milhões de dólares em dívidas, apenas 9 semanas após o início da temporada, enquanto tentava colocar Dominion Creek em funcionamento. E a história de Parker com Todd Hoffman vai muito além de uma simples rivalidade. É um choque direto entre ambição, orgulho e visões completamente opostas sobre como administrar uma mina de ouro. Tudo começou com um acordo que deveria ser simples, mas acabou moldando o futuro do programa. No auge do drama, Parker comprou de Todd uma planta de lavagem por 700 gramas de ouro, o equivalente a cerca de 46 mil dólares na época. Todd acreditava ter feito um ótimo negócio, vendendo um equipamento que considerava inútil, mas Parker tinha outros planos e fez a máquina funcionar. Aquela mesma planta se tornou peça-chave em sua operação. O sucesso extraído daquele ferro velho foi um verdadeiro tapa na cara de Todd, que havia subestimado Parker desde o início. Isso não apenas feriu o orgulho, ampliou ainda mais o abismo entre eles. Enquanto Parker crescia, Todd afundava, e ele não ficou em silêncio. Em entrevistas, acusou Parker de desrespeitar trabalhadores mais velhos e experientes. Pintou a imagem de um jovem arrogante que descartava pessoas com anos de estrada. O conflito deixou de ser apenas profissional e se tornou geracional. Todd representava tradição e experiência, Parker simbolizava mudança e resultados. O público se dividiu. Alguns defendiam Todd, valorizando lealdade e respeito.
Outros admiravam Parker pela eficiência e pelos números impressionantes. E não ficou só nas palavras. A tensão entre as equipes explodiu diversas vezes. Brigas físicas aconteceram de verdade, não encenadas. Discussões sobre rendimento de ouro viraram confrontos generalizados. A produção precisou intervir para evitar que tudo saísse completamente do controle. Muitos começaram a questionar se o programa conseguiria continuar daquele jeito. Em 2018, o limite foi alcançado. Todd deixou Febre do Ouro. Sua saída não foi apenas financeira. Sua operação já vinha enfrentando dificuldades, enquanto Parker quebrava recordes temporada após temporada. A comparação era inevitável e a pressão enorme. Longe das minas, Parker também vivia sua própria história. Em 2016, durante uma viagem à Austrália, ele conheceu Ashley Yu, uma enfermeira veterinária cheia de energia. Ela trouxe leveza a um mundo tão duro quanto o da mineração. Parker a convidou para ir ao Klondike, e o relacionamento durou 2 anos. Ashley não ficou apenas nos bastidores, ela trabalhou diretamente na Sala do Ouro. Ela ajudou ativamente a equipe durante toda a temporada. O próprio Parker chegou a afirmar em uma entrevista concedida à revista Maxim em 2017 que Ashley nunca recebeu o devido reconhecimento por tudo que fez naquele verão. Segundo ele, grande parte do sucesso daquela temporada se deveu ao esforço e à dedicação dela. Mas apesar dos ótimos resultados e dos números impressionantes, o relacionamento não resistiu. Voltando um pouco no tempo, em 2018, durante as filmagens de Febre do Ouro, o desafio de Parker em Papua Nova Guiné, a situação nos bastidores ficou tensa. O clima entre Parker e o cinegrafista James Lavelle azedou rapidamente. No início, a parceria funcionava bem, mas as diferenças criativas cresceram. No dia 12 de julho, tudo saiu do controle quando Lavelle insistiu em filmar uma travessia de rio extremamente perigosa. Parker discordou, preocupado com a segurança, mas Lavelle continuou gravando. O resultado foi uma discussão intensa que durou mais de 3 horas. Outros membros da equipe relataram que os gritos podiam ser ouvidos a mais de 100 metros de distância. Ao final do confronto, Parker ameaçou abandonar completamente o projeto. Executivos da Discovery precisaram intervir. 3 dias depois, em 15 de julho, Lavelle foi removido das filmagens. Naquele ponto, apenas 60% do material planejado havia sido gravado. A produção entrou em colapso e as mudanças geraram um prejuízo estimado em $380 mil para o canal. E os problemas não pararam por aí. Em 3 de setembro, Lavelle entrou com um processo por quebra de contrato contra a Raw TV, produtora da série. O caso foi resolvido fora dos tribunais em fevereiro de 2019, mas Parker e Lavelle nunca mais se falaram. Então chegou 2024. O que deveria ser apenas mais uma temporada do programa quase o levou ao limite. Durante as gravações da 15ª temporada, Parker enfrentou uma sequência de desastres. Em 12 de junho, uma falha grave em equipamentos na área de Dominion Creek resultou em uma perda estimada de $2,3 milhões em ouro que deixou de ser recuperado. Poucos dias depois, problemas com licenças ambientais forçaram a paralisação da operação por 17 dias, gerando mais $1,5 milhão em prejuízo. Em 3 de agosto, as reservas financeiras de Parker haviam caído para apenas $78 mil, dinheiro suficiente para manter tudo funcionando por apenas uma semana. Em um movimento desesperado, ele penhorou seu Chevrolet Bel Air de 1957, um carro que havia pertencido ao seu falecido avô e que era uma de suas posses mais valiosas emocionalmente. Parker conseguiu $115 mil e usou o valor para pagar os funcionários. A situação ficou tão crítica que, em 28 de agosto, ele convocou uma reunião de emergência e deu à equipe a opção de ir embora sem qualquer penalidade. 3 membros-chave decidiram ficar, incluindo Mitch Blaschke. Eles trabalharam por 2 semanas sem receber salário, apostando na recuperação da operação. No dia 7 de setembro, a virada aconteceu. A equipe encontrou uma área extremamente rica, extraindo 1.872 onças de ouro em apenas uma semana, o equivalente a cerca de $3,5 milhões. Aquilo salvou toda a operação.
Grande parte dessa jornada foi filmada, mas apenas pequenos trechos chegaram à TV, já que a produção considerou a história intensa demais para ir ao ar por completo. Apesar de tudo isso, Parker mantém um estilo de vida surpreendentemente discreto. Suas operações são gigantescas. Somente na 14ª temporada, sua equipe faturou cerca de 24 milhões de dólares. Ele ganha aproximadamente 100 mil dólares por episódio, somando cerca de 2 milhões por temporada. Ainda assim, ele não vive como alguém que ostenta essa fortuna. Em entrevistas, Parker já disse que nem sequer possui uma casa fora das áreas de mineração. Houve momentos em que ele dormiu no sofá de amigos em Los Angeles. No entanto, outros relatos apontam que ele possui múltiplas propriedades, incluindo uma casa em Haines, no Alasca, e outra no Yukon. Um dos imóveis no Alasca teria cerca de 185 metros quadrados, com 3 quartos e 2 banheiros. Há também informações de que ele comprou a Casa dos Sonhos por mais de 950 mil dólares e que é um dos maiores proprietários de terras na região do Klondike. Onde parte da fortuna realmente aparece é na garagem. Um Ford Raptor personalizado em preto e vermelho, uma Mercedes-Benz G-Wagon preparada para terrenos extremos, um Jeep Wrangler para trilhas, uma Chevrolet Silverado modificada e vários ATVs espalhados pelas áreas de mineração. Mesmo assim, Parker insiste que não gosta de gastar com luxo. No fim das contas, a maior parte do dinheiro que ele ganha volta diretamente para o negócio. Para Parker, o ouro nunca foi apenas riqueza, é legado, risco, sacrifício e sobrevivência. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E antes de sair, confira o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.